As Margens do Mar Morto é o livro de onde surgiu uma pergunta e eu não pude separar um pequeno trecho onde está a resposta, porque tem uma continuidade. Mas antes, eu gostaria de falar por que este livro tem o nome As Margens do Mar Morto. Jesus estudou no meio dos essênios. João Batista também, os dois eram primos. João Batista, 6 meses mais velho, vocês sabem. E Mãe Maria foi visitar a prima, e Gabriel tinha avisado, será a mãe. E não estudaram no mesmo local. João Batista estudou às margens do Lago Morto, lá para os lados, caminhando para o Egito. E lá ele estudou, treinou suas mediunidades, como faziam todos os essênios. E Jesus também fez a sua escola entre os essênios, treinou também os dons ele tinha sem medida. Então, ele precisaria saber aplicar os dons que ele já usava no mundo espiritual fartamente, como aplicar nesta vida carnal. Tanto é que ele aprendeu a fazer com a saliva uma pastinha de lama para colocar nos olhos de quem era cego. Precisava haver este estudo, esta adaptação. E ele ficou às margens do Mar Morto e uma noite, um cair de tarde, ele estava olhando as margens do Mar Morto, meditando, e ele teve a visão do que aconteceria com ele. Ele tinha 18 anos. E sempre foi muito alegre, muito brincalhão, e aliás ainda é, mas naquela encarnação, com aquela visão, ele parece que vestiu aquela roupa de chumbo, assim, de responsabilidade. Ele teria muito pouco tempo para fazer tudo o que precisaria e sofreria cruelmente no final da vida. Ele viu o que aconteceria com ele. E aí, então, o livro não é em torno desse fato, eu estou apenas acrescentando, é a respeito de uma pessoa que foi um dos que apontou, você, querem escolher quem vamos soltar? E ele queria que assassinassem, defendendo o mosaísmo. Ele queria, de todo jeito, que assassinassem Jesus. E não tem dúvida que ele foi para um lugar muito infeliz, porque participou do assassinato do espírito que veio fazer a redenção e a entrega dos dons de uma humanidade. E aí, lá pelo meio do livro, ele foi recolhido do horror das trevas e vai para um plano onde já está melhorzinho. Mas a mãe dele quer levar ele para um lugar melhor. Mas ele, espírito, nós temos os corpos espirituais. Esses são os corpos que os videntes veem, é o perispírito, que tem camadas. E espírito, a nossa centelha, nós, pedacinhos de Deus, está o espírito alojado na pineal. Olha que cofre forte. Então, ele entra num sono profundo. Esse é o trechinho que tem a dúvida que me colocaram. Teve um sonho deslumbrante. Ele não sabe quanto tempo prolongou esse sonho ou se durou apenas um pouquinho. E aí ele diz, sabemos a explicação do livro. Sabemos que o dormir de um espírito é agir fora do corpo respectivo. Para isso, o corpo precisa de descanso e, para esse descanso não ser perdido em termos de utilidade do nosso tempo, nós espíritos,
nós saímos fora do corpo, deixamos o corpo e vamos para plano mais rarefeito. Nós vamos para o mundo espiritual. Não importa se para baixo ou para cima, mas o mundo espiritual perto da carne é mais rarefeito. E os encarnados fazem isso também no mundo espiritual. Essa era a dúvida da pessoa que leu. No mundo espiritual também acontece a possibilidade de desenvolver atividade num terreno mais livre, numa dimensão mais livre. Ali onde as possibilidades que a gente tem para agir não encontram tropeço como a gente tem aqui na carne e como esse espírito que foi parar num plano mais simples, mais perto daqui. Então, as distâncias ali, no outro lado, não significam nada, tudo é muito mais rápido, o mundo espiritual é assim. E em segundos, acontecem cenas que até para a gente contar demoraria um tempão, ou que na vida carnal levaria muito tempo mesmo. Aí, o mentor principal, aquele mentor que tudo tinha encaminhado na vida deste irmão, tinha ordenado a Marta que fizesse atingir um plano tal. Marta é a pessoa que foi buscar. E ela aparece em companhia da mãe dele. Isso ele vê, em evidência, o mentor, mas já está deitado, agora ele não sabe dizer se dormiu ou não. Ele vê esta Marta e a mãe dele, que ela trouxe. E aí veja a descrição. O laço fluídico que prende um espírito ao seu perispírito não é menos potente do que aquele laço que ata o encarnado ao seu corpo. Esta foi a dúvida da pessoa. Então, dormindo, quando já estivermos no mundo espiritual, a pessoa achou que o único laço que nós temos é encarnados com o perispírito. O laço que prende um espírito ao seu perispírito é potente e é usado. Estando lá, poderemos dormir até um certo patamar, porque de um certo plano para cima não tem nem necessidade de dormir, não há mais nenhuma canseira, e nós vamos crescendo cada vez mais, no decorrer das vidas, do desabrochar do Deus interno, nós vamos atingindo também a capacidade da ubiquidade, estar em outros lugares ao mesmo tempo. Mental, corpo mental, aí já é outro patamar. Mas ele, neste plano, mais resto do chão, pode sair e há um cordão. Seguindo, eu lembrava-me de tudo, mas da forma que um espírito encarnado lembra, porque o fenômeno vai se dar no formato de um sonho, e não como um desdobramento lúcido, que sai do corpo e estou vendo tudo como fosse na hora. É bom conceder sensatamente o que é o que acontece por faculdade mediúnica. Vamos separar faculdade mediúnica de sonho. Sonho simples, a gente, espíritos, todos nós sonhamos até para resolver problemas. Se tiver um terremoto aqui, como é que eu faria? E a gente acaba sonhando com um terremoto para ver como é, para onde correríamos, e o espírito fica tranquilizado. A gente resolve problemas, ou recebe uns avisos por simbologia. Mas faculdade mediúnica é outra coisa, é sair consciente, deixar o corpo deitado, sair e sentir do outro lado o cheiro, ou escutar as vozes, consciente. Isso é uma faculdade mediúnica. Não vamos misturar. No transcurso do sonho, então, minha mãe ocupou o lugar do meu mentor, daquela moça, no papel de guia, e
começou a dar esclarecimentos que fossem importantes. Foi ela que passou a argumentar, explicando, perguntando, ficando o mentor só de lado, prestando atenção, porque é responsabilidade dele também. Porque o mentor também poderia fazer ingerência, sabe? Quando a gente tem um mentor do outro lado e temos o nosso anjo da guarda aqui, eles nos conhecem do avesso, então este mentor poderia até pedir ajuda para a mãe em alguma coisa que fosse interessante para ele. O mais interessante foi o convite que minha mãe fez para que a gente fosse orar num templo daquele local para onde ela nos levou, que era o plano dela. Portanto, foram os três para um plano mais sutil, mais elevado. E eu não conhecia, porque era o plano moradia da minha mãe, eu só posso ir se ela levar, que foi o caso. De frente ao belo templo, aí ele ficou pensando, tem igreja aqui. Tem uma cruz com um peixe, cruzando peixe no mundo espiritual, tem a simbologia de conhecimento. Conhecimento é uma coisa que a gente pesca, que a gente distribui, que alimenta. Tem o símbolo, por eles terem sido pescadores, tem o símbolo daquilo que se busca e que podemos fazer até a multiplicação. Então, ela disse com o sotaque português que ela tinha, da época da... Mas por que ela não perdeu o sotaque? É uma pergunta que alguém poderia fazer. Ah, eu vou para o mundo espiritual, não perco? Perde sim. O Dr. Fritz conversava com a gente, ele falava, vocês pensam que eu não sei falar português? Mas, se eu não falar com o sotaque alemão durante uma cura, eles vão dizer que não sou eu. Tem isso também. Ela diz a ele, Ambrósio, para se adorar a Deus, não precisamos nada de coisas externas. Então, ele vai até esse templo e estranha muito. Só isso, assim, é uma casa e esse símbolo assim, nós não precisamos de nada que seja exterior. Templos materiais também são dispensáveis, porque aquilo que ela levou para visitar não é um templo como conhecemos aqui. Nenhum templo poderia ser um local para adorar melhor a Deus, ao nosso Criador, do que a nós mesmos, sabendo bastante de nós. Muito mais amando, a gente homenageia o Criador no convívio universal. Isto é uma adoração. Isto é uma homenagem a Deus, amando no convívio universal. Ela deixa bem claro que não é na família, que não é naquele bairrinho, para onde você for. Mudou de país, pronto, é sua oportunidade de amar-vos uns aos outros. Aí ela explica esta casa, foi preposta a esse fim, e é um lugar onde os homens podem se reunir em ordem e método, para efeito de culto santo. Culto, mentalizar, agradecer grato e aprender mais. De nada vai valer o cerimonial de adoração se no íntimo dos fiéis não estiver lá dentro desabrochado um amor ao próximo e sentimentos benevolentes. De nada adianta. Este templo não comporta imagem alguma, havendo apenas aquele crucifixo pregado, que você já viu lá na porta, porque aqui é um lugar de concentração mental, elevação interna, como todos os templos, no plural, desta região.
Por este detalhe, a gente já vê que já é melhor de onde estava o Ambrósio. Mas não é tão maior assim, porque concentração e elevação interna ainda são necessários, locais de adoração e vários templos distribuídos, e um sinal que deve ter passado despercebido para a gente perceber que não é um alto plano. Crucifixo. Em nenhum lugar nos altos planos, de um grande, muito maior entendimento sobre o que seria o papel de Jesus entre nós, nenhum lugar tem mais o crucifixo, porque nos altos planos não iria jamais haver um símbolo de assassinato nos locais onde vamos aprender sobre Deus. E falar em Jesus, vamos aprender sobre o que Jesus fez, vamos então mencionar o que ele deixou exemplificado, não teve pai material, não deixou corpo material. Tudo que de Deus vem, a Deus volta. Ele deixou o derrame de dons, ele deixou o exemplo de conduta de um médium. E por que a gente, para pensar em Jesus, teria que lembrar do instrumento do assassinato cruel que ele sofreu? Então, esse trisquinho já mostra que ela é mais do que o filho, mas está num patamar mais elevado, mas não é um céu imenso. Vamos prestando atenção nos detalhes. Muito bem. E tem vários templos nesse local, com certeza. Porque a cada grupo vai ter um local de silêncio, sem nada para distrair, para estudar. O culto é interno, e sendo interno, não comporta sacerdócio profissional, e este tipo de profissão aqui não existe. Ninguém é sacerdote. Aqui se fala assim, aqui se prega pedaços da Bíblia, quem entende vem falar. Há debates, tudo em ordem e sempre para um fim edificante, para entendimento. E duas frases estão nas paredes laterais daquela igreja. A palavra grega, igreja, significa reunião de pessoas, tá? Esta é uma palavra boa para ser usada. Estamos em igreja. Uma frase diz: Deus é também íntimo ao teu próximo. Olha que advertência. Se você vai machucar alguém, você estará machucando outro filho de Deus, outra centelha de Deus, um irmão teu. Avisando. Lembra bem. E do outro lado, a frase diz: amar na prática. Amar praticamente. Essa é a lei do cristão. Você se diz cristão, ame na prática. Que as suas ações sejam amor praticado. E a frase que fecha na sequência é a consciência da unidade divina. Presta bem atenção. A consciência da unidade divina. A gente tem que aprender bem consciente que Deus está em tudo. Até lá embaixo de onde veio aquele rapaz que veio aprender. Precisou aprender, está arrependido, quer subir, quer saber mais. E aí foi chamado a esse lugar. Tudo é Deus. A consciência da unidade divina entre os seres tem que ser e vai ser a força propulsora de todos os atos de fraternidade. Quais são? Tolerância, perdão, resignação e o espírito de renúncia
e abnegação. Cada um desses daria para falar um tempão, não é? Mas é para fazer tudo isso, ao fazermos tudo isso, estamos aumentando cada vez mais, usando como força a nossa consciência de que Deus está em todo lugar. E se alguém na minha frente apareceu que está precisando de uma mão, de uma roupa, de um remédio, de um conselho, um abraço, eu vou abraçar este meu irmão, minha irmã. Eu falo meu irmão no genérico. Um irmão perante Deus. E ele mesmo fala, meu filho Maria. O Senhor Jeová sempre falou, meu filho Maria vai assim, assim. Aí, quando ele viu que todo mundo falou, fez assim, sim, meu filho Maria, para mim são todos filhos meus. A diferença de gêneros é necessária para efeitos de criar filhos. Meus outros filhos têm que vir ao plano terrestre para cumprir seus estágios. Eles são necessários, o homem e a mulher, mas todos são meus filhos. Então eu vou repetir quais são os atos de fraternidade e depois por que eles fazem esse exercício e usam muito esta frase que ela encerra esse assunto no livro. Tolerância, perdão, resignação, tudo isso desabrocha o Deus interno. Espírito de renúncia, eu não vou até o lugar porque ela precisa de mim. Deixa para lá esse meu compromisso social, eu vou ajudar quem precisa. Renúncia, trabalho abnegado. Isso, ela completa, é o que se procura inculcar nas mentes das pessoas que vêm para cá, nos nossos cultos e nas nossas palestras. Ou seja, estamos num plano onde é necessário que as pessoas se reúnam para ir inculcando na cabeça. Tenta ser mais tolerante, perdoa. Resignação, você não pôde conseguir aquilo, outro dia, outra hora, o que tem? Você está aí, renuncia a alguma coisa para fazer uma coisa melhor. Não é lindo? E tem explicar o cordão. Ao dormir, no mundo espiritual, ainda podemos sair. E essa segunda parte eu não podia deixar de usar na continuidade. Repararam? Cada livro é um testamento de muitos ensinamentos. Nós herdamos muito conhecimento através dos livros de Oswaldo Polidori, né?